Olá, pessoal. Iniciando mais um capítulo do nosso podcast. Eu sou Antônio Vitor, aluno do curso de Agronomia da Universidade Estadual do Maranhão. E hoje, para falarmos, para bater um papo, a gente convidou o professor Calixto, que está hoje na frente da coordenação de estágio da universidade. Então, professor, você pode se apresentar para a gente? Olá, pessoal. Sou o professor Calixto Rodrigues. De formação, sou engenheiro agrônomo, formado aqui na Universidade Estadual do Maranhão. E aqui também na universidade eu tenho mestrado em agroecologia e doutorado em engenharia agrícola na Universidade Federal de Campina Grande. Hoje estou com a disciplina de construções rurais, ministrando nos cursos de agronomia e zootecnia, e também estou coordenador de estágio no curso de agronomia. Ok, professor. E para um aluno que está prestes a se formar, no curso de agronomia, e qual o comportamento que ele deve tomar para se inserir no mercado de trabalho do agro? Muito bem, essa pergunta é muito importante, porque o aluno que está em final de curso, normalmente ele está cheio de dúvidas, né, o que fazer, como é que eu vou me inserir no mercado de trabalho, e agora, o que eu vou fazer, né? Enquanto aluno da agronomia, eu sempre me questionava, isso passou pela minha cabeça também, né? Como me inserir no mercado de trabalho, nessa diversidade que é o curso de agronomia, e agora, né? A experiência que eu tenho é a seguinte, de que o aluno, quando ele entra no curso, ele já tem que ter essa noção de que ele precisa ter um objetivo no curso. Desde o primeiro período, ele já tem que entender o que ele está fazendo ali, né? Ele não está ali por brincadeira, ele não está ali para sair de casa, não. Ele tem que ter um foco, né? Claro que no início do curso é algo muito precoce, ele vai precisar experimentar todas as disciplinas profissionalizantes, e a partir de então ter uma certa afinidade com aquela área que ele julga ser interessante para ele. E o aluno de final de curso, ele deve ter aquela perspectiva de que ele tem que se perguntar quais são as suas afinidades, do que ele gosta, né? Ele tem que pensar naquilo que lhe faz feliz, o que ele gosta dentro dessa diversidade toda que é o curso da agronomia. E a partir de então, ele tem que tomar algumas decisões. Primeiramente, ele vai seguir para o mercado de trabalho, ele vai seguir para a área acadêmica, o que é que ele busca, o que é que ele quer. E aí, a dica que eu dou, que eu sempre falo para os alunos é o seguinte, se você quer inserir na área acadêmica, você vai precisar fazer a pós-graduação, fazer o mestrado, fazer o doutorado. Porque com o doutorado, esse curso habilita ele a fazer os concursos que são para as universidades, para os centros de pesquisa, as Embrapas, as universidades estaduais, federais. Só de posse desse título que ele consegue ingressar na área docente. E o aluno que está no final de curso, ele já tem que ter algumas noções, né? De que para ingressar na cadeira docente, ele precisa primeiramente entrar no mestrado. E para se inserir no mestrado, ele vai precisar ter um certo currículo, né? Vai ter que ter iniciação científica, ele vai precisar publicar capítulo de livro, publicar artigo. E aí, a grande dica que eu deixo é pesquisar quais as instituições de ensino superior que oferecem uma pós-graduação na área que ele tem de interesse. E aí, a plataforma Sucupira é uma grande possibilidade de pesquisa, né? É uma plataforma que está inserido junto à CAPES, e aí lá ele vai ter acesso a todos os programas de pós-graduação que o país oferece, caso ele queira fazer aqui no país, né? E é nessa plataforma onde ele vai pesquisar os editais, ele vai pesquisar quem são os prováveis orientadores que ele tem, e aí, de posse dessa pesquisa, ele pode se direcionar. Então, como por exemplo, no meu programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola, fica na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Eu quero trabalhar com construções rurais, que foi o que eu trabalhei, que com mais facilidade eu consigo me expressar. E aí, qual foi a minha tomada de decisão? Eu fui na plataforma Sucupira, pesquisei todos os programas que seriam de construções rurais, encontrei 5 no país,
com essa linha de pesquisa e optei pela Universidade Federal de Campina Grande. E aí eu entrei em contato com o orientador. Antes eu pesquisei o currículo Lattes dele, saberia se eu tenho afinidade com o que ele trabalha, com o que eu quero, houve essa afinidade. E aí foi quando eu iniciei esse primeiro contato, né? Claro que eu já era professor universitário, enfim. Mas o aluno que está ainda na graduação, sob essa perspectiva da busca de se inserir no mestrado, ele precisa entrar em contato com o orientador, de repente fazer o seu estágio lá no laboratório desse orientador, convidar esse provável orientador para sua banca de monografia, né? Fazer toda essa articulação. Isso é muito importante quando o aluno ele pretende entrar, se inserir no mercado de trabalho com a pesquisa, ensino e extensão que as universidades elas podem oferecer. Uma outra vertente que nós temos é quanto se inserir diretamente no mercado de trabalho. Ele não tem afinidade com a pós-graduação, na condição de estrito senso, ele só quer fazer uma pós naquela área, né? Não, professor, estou cansado de estudar, eu não quero mais seguir essa carreira, eu quero trabalhar, eu estou afoito por trabalho, eu quero ir para uma fazenda, eu quero ir para o interior, e aí para ele essa parte da pós-graduação já não é interessante porque ele já não tem essa afinidade, né? E aí estando no mercado de trabalho, a busca é outra, né? O aluno que está finalizando, ele já tem que ter consciência do que ele mais ou menos quer e o que ele não quer, né? Então, de posse disso, ele vai começar a buscar as possibilidades de trabalho, né? Quais são essas possibilidades de trabalho? Normalmente, o aluno que está no final de curso, eu sempre digo para os alunos que o teu estágio precisa ser no local que tu queres trabalhar. Então, ele está aqui dentro da universidade, já está inserido e ele quer trabalhar, de repente, com produção vegetal. Nós temos a Fazenda Escola, que tem uma área de estágio muito grande. Mas a Fazenda Escola ela vai te dar um conhecimento técnico quanto aos manejos, né, da fruticultura, enfim. Diferente que se ele for estagiar em uma empresa do Vale do São Francisco, né, onde são empresas que conseguem absorver no mercado de trabalho, ou em Balsas, aqui mesmo no estado do Maranhão, onde há uma demanda muito grande por profissionais, certo? Nós sabemos que no nosso país, 30% do nosso PIB é do agro. Então, é muita coisa. Tem uma demanda muito grande por profissionais, e profissionais habilitados e capacitados para aquilo, né? Então, aí, esse aluno ele vai ter a possibilidade de buscar dentro daquela diversidade que a próprio curso de engenharia agronômica tem e de se inserir no mercado de trabalho. Então, desde já, ele tem que já ter essa noção do que ele vai buscar para si, né? E é basicamente isso que a gente tem que ter, o aluno tem que ter em mente, essa preocupação. Eu vou para a área de pós-graduação, mestrado, doutorado, ser um professor, um pesquisador de uma instituição, uma Embrapa da vida, ou não, já quero ir para o mercado de trabalho. Então, ele tem que ter já essa preocupação. Ok, professor Calixto, em relação ao mercado do agrofuturo, o que você tem a falar para a gente sobre toda a sua experiência, o que você espera do mercado de agrofuturo? Entendi. Quanto ao futuro, nós temos algumas vertentes, né? Você sabe que a inovação está muito presente. Hoje a inovação é uma das vertentes do agro. E o futuro é isso, a inovação. Nós temos aí a agricultura 4.0, né, que é aquela agricultura de precisão, de inovação, que já está trabalhando com drones, que trabalha com imagens de satélite, onde é possível verificar naquele cultivo qual é a área que está tendo uma ação de uma praga, qual é a área que está tendo um déficit de um determinado nutriente. Então, hoje, o que se tem é a agricultura 4.0, que é o que tem de novidade, onde está buscando maior demanda quanto aos profissionais, né? Utilização de drone, entender de cartografia, né? Entender de melhoramento genético, isso é muito importante, né? Hoje a tendência é isso, aliada à ideia de sustentabilidade.
né? Então, toda propriedade ela precisa ter essa parte de sustentabilidade implantada. Tem que obedecer às legislações ambientais, né? Quanto à reserva legal, área de preservação permanente. Então, essa é uma forte tendência do agro, a tecnologia, a inovação dentro das propriedades rurais. Ok? A gente agradece a participação do professor Dr. Calixto e encerramos mais um capítulo do nosso podcast. E para finalizar, eu deixo uma dica, né? Há também uma outra vertente na qual chama muita atenção de quem está formando, que são os concursos, né? Há muitas possibilidades. Houve muita redução de concurso ao longo dos últimos governos, mas é uma retomada, né? Nós estamos observando que o governo federal ele abriu agora editais de concurso, e aí é uma possibilidade. Então, se preparar desde já é uma boa, porque quando abrir o edital, a pessoa já está ciente daquilo, já sabe mais ou menos um pouco de legislação federal, de português, de raciocínio lógico. É uma outra grande possibilidade que o aluno ele pode estar pensando. Isso é uma importante dica, principalmente, né, para quem já está finalizando o curso. E a gente agradece mais uma vez, professor, pela sua experiência, contar para a gente nesse podcast pela sua experiência e que isso sirva de incentivo, né, e o norte para quem está saindo do curso de agronomia. A gente agradece mais uma vez, professor Calixto. Eu que agradeço o convite, a possibilidade de externar um pouco do nosso conhecimento e estamos à disposição.